Você acha que os americanos e o seu grande exército são realmente muito bem treinados e são perfeitos? As operações que eles podem executar são feitas para dar certo e tem toda uma organização por detrás, trabalhando para que funcione dentro das coordenadas? Ou será que, como a humanidade hoje, é uma massa hoje está alienada? Será que os soldados também não estão alienados? Será que o alto comando também não está alienado? O que acontece com um grande exército se eles vivem mais dentro da alienação do que dentro de uma coordenação perfeita? Qual o resultado disso? Vamos ver aqui num filme muito interessante chamado Zona de Risco, de 2024, com Russell Crowe. Vamos ver. Se você já assistiu minha resenha anterior, que é a Operação Cerveja, com o mesmo Russell Crowe, Russell Crowe, você tem aqui um repeteco de uma espécie de uma crítica à situação que nós temos, só que esse aqui é mais engraçadinho que o anterior, tem um pouco de comédia direcionada com um sarcasmo interessante a respeito do que temos dentro do exército americano, que é o mesmo nível das massas hoje. Elas são hipnotizadas pela televisão, pelos jogos, pelo cinema, pelo futebol, pelo basquete. Então o povo fica toda hora distraído no TikTok da vida e não observa, não entende e não se compromete com o que está acontecendo, mesmo que seja o seu próprio trabalho, operação especial. É claro que isso aqui é toda uma paródia paralela no contexto do filme, mas que você deve fazer essa comparação e autoanálise para entender qual é o nível de comprometimento que você tem frente à realidade, qual é o nível de verdade e esforço que você tem realizado frente a olhar para o que está acontecendo no mundo, sabendo o que está acontecendo no mundo e alterando os padrões, porque a sua mente é uma mente capaz de fazer isso. Pois é, isso é o que falta hoje, incluindo no contexto do filme, é o que ele está mostrando. Muito bem mostrado, por sinal. Então, Zona de Risco 2024 teve uma recepção do Rotten Tomatoes de 68% das avaliações dos críticos. O consenso no site Rotten Tomatoes diz o quê? Graças a algumas peças emocionantes de ações que estão nas cenas, e um elenco inteligentemente montado, Land of Bad, Terra do Malvado, do Mal, que aqui em português então foi chamado de Zona de Risco, se destaca como um thriller de sobrevivência sólido, apesar de uma confiança geral na fórmula do gênero. O Metacritic, que usa uma média ponderada, atribuiu ao filme uma pontuação de 57 de 100 possíveis, com base de 10 críticos, indicando críticas mistas ou médias. Simon Abrams, do RogerEbert.com, que já foi muito interessante no passado e agora os críticos são todos de ideologia e são péssimos, com rara exceção, deu ao filme 2 das 4 estrelas possíveis e escreveu Land of Bad, ou seja, é exatamente o que nós estamos falando aqui, o Zona de Risco, pode se vender como um thriller de missão de resgate pós Black Hawk Down, que é outro filme aí, mas muitas vezes é uma palestra dramatizada sobre o que realmente é de errado com os militares americanos e a guerra moderna. Pois é, essa palestra é o que interessa. Ele mostra o que realmente há de errado com os militares americanos, que é o que há de errado com o povo em geral. Que o povo é o que vai lá e usa o uniforme. Então é isso que interessa. O filme negocia uma coisa mais agressiva, bombástica e não tão diluído e nem tão sutil, que beira, às vezes, alguma coisa do lado da comédia. Tem, pelo lado do próprio Russell Crowe, a comédia está com ele.
No entanto, sobre o seu peito inchado espreita um afeto sincero pelos homens e mulheres que arriscam suas vidas por seu país, o que é verdade, né? Uma crítica de como o país não está nem aí com eles. Ou seja, o próprio exército não tem mais aquela coisa de vamos cuidar dos nossos homens e dos nossas mulheres. E mais, dá para perceber, né? Porque os militares já foram aqui no Brasil e em qualquer lugar não há mais um exército ou um sistema militar que esteja direcionado a cuidar do povo. Muito pelo contrário, haja visto o que aconteceu aqui no Brasil. E mais importante, um pelo outro, e isso ajuda de alguma forma a ganhar seu patos climático e bem-estar. Então, realmente, o filme é interessante, vale a pena assistir, sim. Aliás, todo é, filmado em cenas reais, não em tela verde ou tela azul. Eles fizeram um trabalho bem bonito de gravação, as imagens são bem feitas, a direção tá legal e os atores são ótimos. Então tem muito para se aproveitar. A história poderia ser melhor, tem alguns clichês, né? Tem. Mas interessantemente, a mensagem dada é muito importante, que é a que eu estou dando para vocês. Então esse roteiro é antigo, o roteiro do filme é de 2012, 2013, né? E ele só se tornou realidade agora, interessante isso. Então o projeto Elenco, com Eubank também dirigindo, que é o diretor, foi anunciado pela primeira vez em Cannes em 2022 com o Russell Crowe, o Liam Hemsworth e os dois irmãos, Luke e Liam Hemsworth, que são os irmãos do Thor, Chris Hemsworth, os dois são ótimos. O Luke é o que está lá em Westworld, né? E em setembro de 2022, os anúncios do elenco adicional foram feitos com uma equipe muito boa, né? E realmente todos são excelentes. As filmagens principais começaram em setembro de 2022 e vão até novembro de 2022 na Gold Coast, Costa Dourada de Queensland, na Austrália, que é onde eles moram. O interessante é que Land of Bad, como se diz em inglês, o nome original, foi lançado nos cinemas em 16 de fevereiro de 2024 e arrecadou apenas 6,5 milhões contra mais de 18 milhões de investimento. Talvez tenha arrecadado a posterior, mas naquela primeira semana ou 10 dias que eles dão sempre no blockbuster, né? Eles sempre dão os números dessa época nessa apenas apuração. Ele não foi bem. E é injusto devido ao filme, que tem uma mensagem importante e é rodado em cenas reais, e as cenas de ação eles são atores atléticos, então eles fazem muito bem o papel. Então a história começa com Eddie Ripper Green, que é o Russell Crowe, um piloto de drones. Não só isso, ele auxilia via satélite, via drone da Força Aérea, ele auxilia os militares que vão em operação vendo de cima e às vezes acionando ou caças ou disparando via drone, que está gerando as imagens de solo, ah, bombas e etc., para poder ajudar a equipe. Ele é apoiado pela sargento Nia Branson, que fornece suporte aéreo de um Reaper, que chama a sua equipe da Força Delta do Exército dos Estados Unidos, enviada para resgatar um espião da CIA, que supostamente estaria preso ali nas Filipinas. Ali tem um pouco de pastiche e o padrão sempre do Allah Akbar, né? Então entra sempre um islâmico, falando lá aquele estilo. Então nós somos os bonzinhos, os americanos, essa é a parte do pastiche. Eles são os malvados. Bom, essa parte do facão e de corta-cabeça, claro que eles são malvados nesse momento, mas é o contexto que se coloca ali, os russos junto com os islâmicos, mas esse islâmico malvadão mata o chefão lá do sistema russo. Então tem aquelas chaves clássicas dos americanos, que são os caras bacanas, entendeu? Então, se você jogar isso de fora, que é uma grande mentira, tirar isso fora, você observa de uma maneira mais neutra para poder tirar a informação que eu estou querendo te dar. Então, o interessante é o personagem do Liam Hemsworth, que
começa com ele, depois é que entra o Russell Crowe. E ele é um jovenzinho de 26 anos, mal treinado em operações militares de peso, bem treinado em relação às telecomunicações, então ele carrega todo o equipamento para estar em contato com o personagem que é o Russell Crowe, que então comanda o drone e vai colocando a força de apoio a eles. Ele é jogado lá no meio, sem ter treinamento. Começa a cena mostrando uma paródia, ele não consegue decidir nem entre que tipo de sucrilhos ele vai comer de manhã cereal. Se ele vai comer um sucrilhos ou se ele vai comer um Fruit Loops. Ele fica um tempão olhando as caixinhas, tentando olhar o contrarótulo, sem conseguir decidir. Isso significa que é uma puxada psicológica, logo de cara, do filme, que tem várias, mostrando um bebê de 26 anos, mal treinado, que ainda não saiu das fraldas, que ainda está infantilizado por vários aspectos e que não tem um perfil psicológico para uma operação especial como essa. Então ele, em seguida, é colocado pelo coronel, que é um caso à parte que tem que ser descrito, é colocado pelo coronel na operação, que então se junta aos seus outros colegas, que é o Luke Hemsworth, que é o outro ator, que é o irmãozinho dele, né, como sargento Abel. Esse é muito bom, ele é um cara treinado, com experiência. O Ricky White, como sargento Bishop, em que é outro que tem baita experiência, então são vários com muita experiência e bem treinados, né? Milo Ventimiglia como sargento mestre, John Sugar Sweet da Docs aqui, porque vários morrem, né, nessa operação, e apenas o Liam é um bebezão jogado ali no meio, que eles se perguntam, ué, por que que ele veio com a gente, sendo que ele não tem experiência, mas o papel dele era principalmente cuidar das telecomunicações e da comunicação do satélite com o drone, com a equipe de terra que comandava esse apoio de cima, que era a equipe do Russell Crowe, né? Você tem essa atriz, essa Chika Iko Gowe, que é bem fofa ela, como Sargento Nia Branson, que é o par do Green, né, que é o Russell Crowe, que rouba a cena o tempo todo ali, e se alterna entre o personagem do Russell Crowe Green, entre alguém desperto e comprometido com o trabalho, com alguém completamente dentro dessa massa fora da realidade. Então, ele se alterna. Ele se prende a tolices, a desvios de atenção, mas ao mesmo tempo consegue se comprometer no momento mais difícil. A mesma coisa a Nia Bronson, ela pelo menos é a mais séria do filme. Ela tá mais séria dentro do quartel lá. Aí você tem o tal do Daniel McPherson, que é o ator, como o coronel Duz Packett, que é uma vergonha. Então, o coronel do estabelecimento é alguém completamente fora do que deveria ser. Ele conduz os seus militares, os seus soldados lá, a estarem fora do mundo. Eles ligam a TV e ficam vendo jogos, enquanto a equipe de terra está em ação, e o Russell Crowe e a personagem, que é a sua colega, estão se matando lá para apoiar a equipe. Então a Sargento Nia e o Green estão lá trabalhando fortemente para poder fazer o apoio de terra, enquanto que o coronel desvia a atenção o tempo todo, né? Desde que ele aparece para saber como é que está acontecendo, mas para dar uma de macho, depois ele desaparece de novo e leva todo mundo para assistir lá o campeonato de sei lá o que, será futebol, será basquete, nem prestei atenção, mas era alguma coisa assim. O ruim é que tinha um telefone lá que tinha que estar sempre pendurado da forma certa para poder chamar se em caso de emergência, e para ver o futebol eles tiravam o telefone do gancho. O próprio coronel fazia isso, e isso gera um grande problema. Então, a coisa é grave. Bom, resumo da ópera, o que eu queria falar para vocês é: sempre alguém pode despertar para fazer o seu melhor.
E isso significa que quando é colocado sob estresse, essa pessoa pode amadurecer, que é o personagem do Liam Hemsworth, que é o principal personagem do filme, que é o sargento da Força Aérea JJ Kinney. Ele entrou com um perfil de bebê, bom nas telecomunicações, mas ele assume um perfil de batalha, de guerra, de sobrevivência. Então ele vai crescendo como ser, e isso é bonito. A parte mais triste do filme é o Milo Ventimiglia, que é o artista que faz o papel do Sargento Mestre Sugar Sweet, que é uma pena, porque é um super sério, super comprometido, super focado e infelizmente é uma perda no filme. E essa cena é muito triste, por sinal, mas acho que é a cena que definitivamente desperta o personagem do Liam Hemsworth para se tornar alguém mais poderoso, mais forte e resolver o problema, ir até o limite do ser, ter muita ação, muita cena que você fica até, sabe, preso assim. Ele vai até o limite de conseguir resolver. Então, para finalizar, a indicação de vocês assistirem esse filme, presta atenção no papel, então, do Coronel Beckett, que é o chefão lá do estabelecimento, supostamente para salvar, o estado dos seus soldados, como está todo mundo alienado, que é o mais importante de você ver, e a reação do personagem do Green, do Russell Crowe, como ele vai lá e peita o coronel e diz para ele aquilo que ele tinha que ouvir. O papel dele é salvar pessoas, o papel dele é estar junto com os soldados, o papel dele é estar dando o máximo suporte e não ficar atrapalhando e impedindo, porque por causa do telefone fora do gancho, eles quase morreram todos, morreu boa parte deles, mas quase morreram todos em função de que eles não estavam nem aí, e a TV e o jogo de futebol, o basquete, sei lá o que era aquilo, que eu não prestei atenção naquilo, era o mais importante para eles. Vocês acham que estamos em um mundo de brincadeira? Vocês acham que essa é uma imagem de brincadeira? Não. Isso é um retrato da humanidade hoje. É isso que eu vi nesse filme, que eu vejo quando eu estou em aula gratuita para vocês, dando tanto material, eu sinto um padrão de desvio, eu sinto um padrão de não foco, um padrão de perda da informação, um padrão de não atenção. Claro que tem um monte de alunos que são super atenciosos, estão seguindo, esse é outro nível. Mas existe um nível maior que entra no vídeo, sai do vídeo e vai no mundo do La La Land, do TikTok, e é isso, é disso que eu estou falando. Qual é o comprometimento que você, ou seja lá quem for, está tendo em salvar a equipe? Salvar a equipe representa salvar a família, a você mesmo, a humanidade como um todo. Qual é o seu comprometimento? Você vai continuar vendo jogo de futebol e gritando "Uá!", igual eles gritavam no filme, os soldados, enquanto os outros estavam se matando? Não são os heróis que vão salvar o mundo. É uma humanidade responsável e conhecedora da verdade que pode salvar o mundo. Mas a humanidade está como a do coronel lá, vendo o jogo de futebol e achando isso a delícia total enquanto o mundo está desmoronando. Então, esse filme vale a pena você assistir, mas observe com esses olhos. Abraços.